Bem-vindas ao Pimenta no Ateliê, o nosso espaço criativo, e essa é a aula número 6, Olhos na Colagem, composições potentes, do nosso curso Colagem para Iniciantes, que é o melhor curso de colagem aqui do YouTube. Uhul! Já deixa o seu like no vídeo e cola aqui comigo, porque hoje a gente vai falar sobre olhos na colagem, mas nós também vamos falar sobre composição. Você vai aprender o que é necessário pensar quando for compor uma imagem, quando for organizar uma imagem. E você deve estar se perguntando, como assim uma aula só para falar sobre olhos? É isso mesmo que você entendeu. E digo mais! Mais pra frente teremos uma aula só para falar de boca. Porque essa aula, na verdade, elas eram juntinhas, né? Olhos e bocas na colagem. Só que aí começou a ficar muito longo. E aí, como vocês não estão assistindo os meus vídeos longos, eu tive que separar essa aula em duas. Então vamos começar pelo meio, porque eu não sou mulher de começar pelo final. Cuidado para não menosprezar os olhos na colagem, porque eles são mais poderosos do que você imagina. Um olho na colagem não é qualquer elemento visual. Ele é um símbolo poderosíssimo de conexão, força, que intriga, atrai, abre caminhos dentro da imagem, desperta curiosidade. E já dizia sei lá quem, os olhos são as janelas da alma e o espelho do mundo. Ui, como ela tá profunda hoje! Quando a gente fala de olhos na colagem, a gente está falando de um elemento que foi descontextualizado. Então a gente retira o olho do seu local comum, né, onde a gente está acostumado a ver o olho no rosto de pessoas, de animais. Então a gente retira esses olhos e coloca em algum lugar inesperado, em algum lugar incomum. Esse deslocamento de lugar, né, que é o que a gente está familiarizado a ver, gera um certo estranhamento, gera um desconforto visual. Só que esse estranhamento, ele não costuma afastar, pelo contrário, ele costuma atrair. Então o olho, distante do que é familiar para a gente, nesse lugar de estranhamento, ele entra aqui na colagem no lugar de um convite. Então a gente se sente atraídas, porque isso gera um certo mistério, é magnético, é intrigante, é diferentão. E o olhar, né, o olho, ele tem essa coisa do encontro, do contato visual, gera uma conexão, cria uma ideia de uma presença. Então é como se a gente fosse puxado para dentro da cena. O olho carrega essa ideia de passagem, como se ele fosse um portal que te dá acesso a novas camadas de existência, a outros mundos, outras narrativas. O olhar aproxima, mas ele também pode repelir, porque nem todo olho acolhe. Alguns olhares te expulsam. É aquele olhar que não te convida, que te barra. É aquele olhar que diz, não chega, não entra, não encosta, sai daqui! É, minha gente, existe olhares e olhares e tu olhares. Tome cuidado, porque já dizia a música. Quem não olha no olho não está legal. Quem não olha no olho não está legal. Pensa que está muito bem, mas está muito mal. E o que isso tem a ver com a aula? Nada, mas fica aí o aviso. Vamos voltar para a colagem. E uma coisa a se pensar quando se trabalha com colagens de olhos é que algo ou alguém está observando e algo ou alguém está sendo observado. Ah, não se esqueça da nossa aula sobre narrativas. Quando você decide aonde você coloca o olho na sua colagem, você também está dizendo de onde esse mundo está sendo visto, quem está observando, o que está observando e como está observando. E nessa a gente entra no outro ponto, que é a expressividade do olhar. Qual é a emoção desse olhar? Como que ele está observando? É um olhar desperto, cansado, neutro, tenso, ameaçador, sedutor, confuso, solitário, tristinho, como já dizia a música. E mais uma trilha sonora entregue com sucesso. E o que isso tem a ver com a aula? Nadinha! Mas eu sou assim, uma garota musical, tropical, normal, legal, real, especial, carnaval. Voltando para a colagem, além de pensar na expressividade do olhar, vale a pena também, junto com isso, pensar na questão da escala, como uma narrativa. Então, quando você coloca um elemento maior ou menor do que o outro, você está comunicando algo. Se você coloca um elemento maior, você está dando
mais importância a esse elemento, mais presença, mais poder. Quando você coloca um elemento menor, você rebaixa, você afasta, você silencia. O tamanho dos elementos da imagem traz uma ideia de hierarquia e de poder e também vai dizer pra gente, espectador, o que a gente vai ver primeiro e o que a gente vai ver depois. Outro ponto a se pensar é a quantidade. Quantas vezes você vai repetir o mesmo elemento? Aqui nesse vídeo a gente está falando de olhos na colagem, mas isso serve para qualquer elemento. Então, quando a gente fala de quantidade e de repetição de um mesmo elemento numa imagem, o que a gente pode comunicar com essas escolhas? Depende do símbolo que você está usando. E para fins informativos, quando a gente fala de um símbolo, a gente está falando de um elemento visual que tem um significado além da sua própria imagem. Por exemplo, o olho. Para além de uma imagem de anatomia, quais são os sentidos, quais são os significados que essa figura carrega? Em outras palavras, quando a gente coloca um recorte de um olho numa colagem, esse recorte, ali junto com os outros elementos dentro desse contexto, ele começa a ativar significados, porque a gente está interpretando, encontrando sentidos, fazendo relações. E se você quiser saber algumas possíveis interpretações de significado para a figura do olho dentro da colagem, volta um pouquinho esse vídeo lá no minuto 2, que eu já dei isso bem mastigado para você. Agora que você já sabe o que é um símbolo, vamos entender o que a gente pode transmitir quando reforçamos um mesmo símbolo numa imagem. Então vamos falar de quantidade e repetição de símbolos. Quando um símbolo aparece uma vez, ele sugere algo. Quando aparece várias vezes, ele insiste. A repetição, ela é uma ênfase. Então, quanto mais você repete um símbolo numa colagem, mais ele ganha peso e domina a narrativa. Então, a quantidade muda toda a interpretação. Um único olho, ele pode ser um detalhe na colagem. Agora, vários olhos viram uma comunidade de observadores, um coletivo de presença e vida. Muda totalmente a atmosfera, a vibe da colagem. Ou seja, mudou a quantidade, muda todo o significado, cria uma ideia de grupo. Então, quando você multiplica olhos numa colagem, você está criando uma ideia de coletivo, de maioria, de força. Já dizia sei lá quem, a união faz a força. Então, dependendo da expressividade do seu olhar, a gente pode entender essa quantidade, essa repetição em excessos, em muitos estímulos, em exageros, ou uma sensibilidade ampliada. Então, imagina muitos olhos despertos numa colagem. A gente poderia talvez ter a ideia de uma hipervigilância, uma inquietude. Próximo tópico, a direção desse olhar. Se existe vários olhares para um único ponto da imagem, a gente está criando um hiperfoco ali, naquele local. Ou, se existe muitos olhares para o espectador da imagem, também estamos criando um excesso de olhares. Então, além da direção desses olhares colocarem um foco em um determinado ponto da imagem ou para fora da imagem, a gente também precisa saber que a direção do olhar, ela conduz a cena, porque ela guia nós, espectadores, que naturalmente iremos seguir a mira desse olhar. E se a direção do olhar movimenta a cena, a sua colagem, você pode brincar com isso e fazer um ping-pong com o espectador. Por exemplo, se tem um olho no canto esquerdo da imagem apontando para o lado direito, o nosso olho também vai acompanhar. E chegando lá do lado direito, tem um outro olho mirando para baixo. A gente também vai olhar para baixo, a gente também vai fazer esse caminho que os olhos estão sugerindo. Então, a direção do olhar movimenta a imagem e você pode brincar com isso para ir ali colocando o que te importa, né? Para você poder ir destacando e comunicando. E também para você ir deixando seu like no vídeo e um comentário, porque esse é nosso acordo. Eu te entrego conteúdo de qualidade e você me entrega engajamento de verdade. E junto com as referências visuais, eu vou fazer um super resumo de tudo que a gente falou até agora. Anota aí. O olho pode ser usado como ponto focal da colagem, você pode direcionar o percurso do olhar do espectador, de quem observa essa colagem. Ele pode criar uma conexão direta com o espectador. E também é legal você pensar nisso, em quem está observando, quem está sendo observado, e se isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Às vezes você olha para a colagem olha para você de volta. O olho na colagem pode ser um portal para o desconhecido, aventuras, novos mundos. Ele quebra a lógica, então você coloca vida e presença em algo que não era esperado. Ele gera curiosidade, conexão, encontros, desencontros, julgamento. Ele vigia, ele julga, ele cria emoções e sensações, ele movimenta. Falamos sobre seus simbolismos, expressividade e como compor colagens mais interessantes usando o olho.
E muitas vezes o olho na colagem é tão magnético que é como se ele tivesse uma força gravitacional. É como se todos os outros elementos orbitam esse olhar. O poder do olhar! E eu acho que você já entendeu que um olho muda tudo na imagem. Então, se sua colagem tiver borocochô, experimenta inserir um olho. Vai dar um tchan nela. E eu encerro esse resumo dizendo que um recorte de um olho é o whey protein da colagem. Cria músculos, fortalece a sua imagem. E depois desse aulão, eu espero que você já tenha deixado o seu like, pega a sua tesoura, porque agora a gente vai para a prática, você vai colocar a mão no papel. E as revistas que a gente vai encontrar os melhores recortes para os exercícios de hoje são todas! Porque hoje a gente vai precisar de muitos olhos humanos e olhos de animais. Então, para os olhos humanos, as melhores revistas são de moda, beleza, cosmético e fofoca, porque tem muito rosto em close, bem nítido. Já para os olhos de animais, vale procurar em revistas de biologia, natureza, ciência e viagens, que costumam ter fotos incríveis de bichos em detalhes bem expressivos. Além dos olhos, a gente vai precisar de imagens variadas, de objetos, cenas do cotidiano, paisagens urbanas, paisagens naturais. E para isso, revistas de decoração, arquitetura, turismo, história, geografia e cultura, com certeza você vai encontrar boas imagens nessas revistas. Ou seja, quanto mais misturada for a sua pilha de revistas, mais possibilidades criativas. Eu não queria fazer bagunça para gravar esse vídeo, então eu trouxe poucas revistas aqui. E se por acaso você tá na mesma vibe que eu, tentando fazer colagem sem fazer bagunça, poucas revistas também funcionam. Mas se você tiver mais, melhor. Então vamos para os exercícios! Esse primeiro exercício, ele é bem simples, ele é fácil de executar, porque a gente só vai trabalhar com 2 recortes, ou mais, se você quiser. Mas ele é bem poderoso porque ele coloca em prática tudo que a gente conversou sobre presença, consciência e conexão do olhar. A ideia é a seguinte, você vai escolher uma imagem de fundo, pode ser qualquer imagem. Por exemplo, paisagem natural, urbana, cena do cotidiano, fotografia de família, objeto, plantas, comidas, colagens antigas que você já fez, qualquer imagem que você achar interessante. E em seguida, você vem com os seus recortes de olho sobrepondo essa imagem de fundo. E aí você vai destacar um olho dentro dessa cena. O olho precisa ser o destaque. Esse olho vai funcionar como se a imagem tivesse uma consciência, uma presença, como se tivesse ali um observador. E nisso você pode brincar com algumas possibilidades. A primeira é colocar o olho olhando diretamente para o espectador, ou seja, olhando para a gente. Isso cria conexão imediata, presença e parece que a colagem te encara. A segunda possibilidade é colocar um olho olhando para outra direção, como se estivesse observando algo dentro da cena ou fora da cena. Isso vai criar uma narrativa de movimento, de mistério, vai fazer a gente se perguntar o que essa pessoa está olhando e a gente vai olhar para a direção também. E um pequeno grande detalhe, tenta buscar coerência visual entre os seus recortes. Pensa se o olho que você escolheu combina com o clima da imagem, com as cores, com a atmosfera, se ele parece fazer parte desse mundo que você está criando. Porque às vezes as pessoas só jogam o olho na colagem e aí fica uma coisa meio solta, sabe? Não conectou com o restante da imagem. E aí você olha a colagem e se sente que não tá lá essas coisas. Por quê? Porque não pensou em tudo isso, não fez esse fechamento dessas ideias. Mas você assiste o meu canal, aprende esses pequenos grandes detalhes e suas colagens ficam incríveis. E justamente por isso você tem que deixar um like. Já deixou seu like no vídeo? Então divirta-se fazendo o exercício número 1, porque o objetivo aqui é treinar o olhar como presença, é criar um observador dentro da imagem. E quem sentir no coração, compartilha comigo porque eu quero ver a sua colagem. Então vamos para o próximo exercício! Agora no exercício número 2, a gente vai subir o nível e brincar com 2 coisas muito importantes na colagem, que é a repetição de símbolos e a escala. A ideia aqui é trabalhar o olho não só como um símbolo, mas como uma estratégia de composição também. Então nesse exercício você vai usar vários olhos na mesma imagem. E o objetivo é criar uma hierarquia visual. Alguns olhos precisam estar em destaque, chamando a atenção logo de cara, e outros precisam ficar mais discretos, quase que escondidinhos, para serem descobertos aos poucos.
É tipo um jogo. Aonde está o olho? Por exemplo, você pode colocar um olho em destaque, um olho bem grande que a gente vê imediatamente, e depois você pode espalhar pequenos olhos pela cena. Isso é muito legal, é muito interessante porque muda completamente a experiência do espectador, porque primeiro o espectador se conecta com esse olho gigantesco e depois ele se surpreende descobrindo um pedaço da imagem, e isso instiga o espectador a começar a explorar mais essa imagem. E por isso que você precisa praticar a ideia da escala na colagem, porque o tamanho é poder. O que é maior domina, o que é menor sussurra. E uma segunda proposta para esse exercício é usar a escala em um lugar um pouco mais técnica, né? O tamanho em relação ao plano da imagem. Então você escolher os seus recortes e relacionar ele com a cena que você já tem. Então o que está no primeiro plano costuma ser maior, está mais próximo, né? E o que está no segundo plano, no terceiro plano ou no fundo costuma ser menor porque está mais distante. Então você pode acompanhar o plano da imagem que você já está usando, ou você pode construir essa profundidade e perspectiva usando os olhos. Então você pode escolher olhos maiores para pôr na frente, olhos pequenininhos para pôr atrás, como se eles estivessem observando de longe. Então você decide aí, faz o que você sentir no seu coração, mas não esqueça de deixar o seu like no vídeo! Então divirta-se repetindo símbolos, brincando com a escala, escondendo e revelando elementos, construindo imagens com muito mais consciência de composição, porque aqui você aprende de verdade, e essa foi uma aulona de composição de imagem, e teremos mais na próxima aula. Adivinha por quê? Este canal entrega com qualidade. Então lembra do nosso acordo, eu te entrego aula de verdade e você me entrega engajamento de verdade. Deixa seu like no vídeo, um comentário e salva para assistir depois, porque essa é a sua parte no acordo. E se mesmo depois dessa super aula você está um pouco perdida sem saber por onde começar, calma, não surta. Aqui vai uma super dica prática. Se por acaso você travar e não souber onde colocar o recorte do seu olho, comece procurando um corpício. Eu sei que parece estranho isso que eu vou falar, mas super funciona. Procure alguma figura que já tenha uma ideia de estrutura, que tenha uma altura, um eixo, e tente imaginar que isso daí é um corpício para você colocar um olho. Como, por exemplo, essa imagem que eu fiz do raio, da torre, das flores. São figuras que já têm uma ideia de uma estrutura, uma altura. Isso facilita muito a composição. E também vai aquecendo, né, a sua criatividade até você encontrar novos caminhos. Uma outra dica também é você procurar figuras que você queira dar vida, figuras que normalmente não têm uma ideia de vida, mas você queira dar uma certa consciência, que foi esse exemplo da nuvem que eu fiz, os objetos, alguns corpos. Segue essas dicas, que é um ótimo ponto de partida que vai super aquecer a sua criatividade, e logo em seguida você vai ver que você já vai estar encontrando muitas possibilidades para colocar os seus lindos olhinhos. E agora é com você. Testa, experimenta, cria suas colagens, vai praticando, porque é na prática que a gente entende o poder do olhar. E claro, se você fizer suas colagens, eu quero muito ver, me manda lá no Instagram, meu Instagram é @SuzyPimenta, eu adoro acompanhar e compartilhar o que vocês criam. E pra gente fechar essa aula com chave de ouro, eu deixo você com o nosso mural da sala, que são as colagens que os seus colegas de classe fizeram. Apreciem, se inspirem e criem coragem para me mandar a sua também. Beijos, 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 a gente se vê na próxima aula.